Hello, amores! Vamos começar mais um vídeo. Antes de tudo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui embaixo no canal e ativa o sininho para você ficar por dentro de tudo. E bora começar esse vídeo. Bom, hoje eu resolvi trazer um vídeo normal assim do canal, que é faça você mesmo, de festinhas. Eu fiz algumas decoraçõezinhas em EVA e algumas coisinhas baratinhas do ursinho marinheiro, que normalmente as pessoas usam muito para chá de bebê, e aí eu fiz para uma amiga do trabalho da minha irmã e eu resolvi gravar o painel. Eu fiz um painel grandão assim. Gravei tudo pra vocês, assim, mostrei mais ou menos como que vocês conseguem fazer em casa. Sim, que sim, dá pra você fazer pegando o molde pela internet, sem precisar de impressora, nada do tipo pra imprimir, porque você não vai conseguir imprimir o molde de um urso grandão no impressora, a não ser que você vai imprimindo por pedaços, e eu não sei como é que faz isso. Então eu mostrei pra vocês como que eu me viro aqui, como que eu fiz uma outra lembrancinha pequenininha assim, que é mais facinho, só você comprar o adesivo e tal, e fazer a balinha, você já comprou o potinho pronto. E eu também mostrei pra vocês como que eu fiz um sapatinho de EVA, um sapatinho muito fofinho de EVA. Ficou super lindo, a coisa mais fofa. E espero de coração que vocês gostem. Eu fiz assim um vídeo rapidinho, mas assim, eu tentei gravar as partes mais, digamos assim, mais dificilzinhas assim de fazer. Nem é difícil, gente, é assim, é só você ter umas folhinhas, um jornal, alguma coisa velhinho aí, fazer um molde grandão que você consegue fazer e montar. E eu tentei explicar mais ou menos pra vocês, porque algumas coisas eu fiz a olho mesmo, então essas coisas eu não gravei pra vocês, pra montar um painel inteiro. Mas aí o que eu tô mostrando realmente no vídeo é como que ficou o ursinho mesmo e as outras duas lembrancinhas. E no final vocês vão ver que ficou super fofo, super lindo. E é isso, espero de coração que vocês gostem. Um super beijo, bora pro vídeo. Bom, eu tô começando com caixinhas de acrílico. A gente comprou uma que vem com 12, tá? Aí elas são assim, normalzinhas, simplesinhas, você decora como você quiser. A gente comprou branco e azul, não tinha vermelho. Aí compramos adesivos também pra colocar adesivo do ursinho, e tem essas tagzinhas que você consegue colocar do lado e consegue colocar a data e o nome do bebê para as pessoas poderem lembrar, né, do que é a lembrancinha. E aí eu grudei assim do ladinho e coloquei na tampa. Então é uma lembrancinha mais prática para quem não sabe fazer, mas também simples e que gasta pouquinho também. Se você quiser uma lembrancinha mais simplesinha, você coloca assim, pode enfeitar mais. Aí tem a azulzinha e tem a branquinha, a tampa, e depois eu coloquei jujuba dentro. E eu coloquei um pinguinho de cola quente aí onde eu tô mostrando pra vocês, pra poder não ter o perigo de soltar a tagzinha e ficar grudadinha direitinho. Aí pra fazer o ursão, que já é outra parte da decoração, eu grudei 3 folhinhas assim juntas de caderno. Folhinha você pode pegar de jornal, de livro velho, uma coisa que você não vai usar mais. E esse molde eu peguei no Google e eu aumentei, eu salvei a foto no meu computador e eu aumentei o tamanho e deixei do tamanho que eu queria que o meu urso fosse. Então você tem que aumentar assim o tamanho dele e não pode mexer mais, você tem que fazer todos os moldes desse tamanho para que possa dar certo. E aí com o lápis eu fui contornando assim bem pouquinho, e vocês estão vendo que tá grossinho assim o molde, mas aqui eu fiz bem fininho e depois eu engrossei para eu poder saber onde que tinha que cortar direitinho, e depois é só você recortar e o molde fica pronto, super fácil, super simples de fazer. E é assim que eu consigo fazer, eu pego o molde na internet, aumento a resolução e depois eu consigo fazer tudo bonitinho, aí o molde direitinho. Aí eu fui montando tudo direitinho. Se você for montar o urso, você tem que deixar 2 dedos assim a mais na parte de cima, se você for montar ele solto. Se você for montar ele como eu fiz, eu grudei num painel atrás na parede, eu não grudei direto na parede, então não tem problema. Aí você deixa 2 dedos só se você for grudar ele solto, e você vai montando. Eu fui montando ele antes de passar pro EVA para poder ver se estava tudo certinho, se o tamanho estava direitinho, se deu tudo conforme o combinado. E aí se deu, depois eu fui com o lápis contornando tudo direitinho no EVA e recortei. Aí depois disso é só você recortar mesmo, recorta bonitinho e depois é só você ir montando ele. Eu fui montando bem devagar com cola quente, e também tem cola pra EVA também, mas eu não tinha, então eu montei do jeito que eu pude e coloquei em cola quente, que foi o que eu tinha em casa, e super deu certo, super ficou maravilhoso mesmo assim.
Bom, aí pra esse molde que eu consegui, vocês viram lá a corzinha do ursinho, então o bracinho dele é branco, porque a roupinha dele é branca, só que a pontinha da mão tem que ser bege ou marronzinha, da cor que você for fazer o ursinho. Então eu dobrei a pontinha do molde da mão e fui fazendo só o molde da pontinha para não ter que fazer tudo. Aí você só vira, você não precisa fazer dois moldes do bracinho dele, você só precisa fazer um, e aí você vira para poder ser um lado e o outro, lado direito, lado esquerdo. Você só precisa de um só, e essa partezinha que eu tô mostrando, vocês vão fazer duas tirinhas e você vai colocar da cor da roupinha dele que você quiser. No meu caso eu coloquei azul e vermelho, e o bracinho todo branco, só a pontinha da mãozinha dele que foi feita begezinha, que é a cor do ursinho. E aí é só você fazer esse molde assim, de um lado, e depois você vira pro outro para poder fazer o outro bracinho do outro lado. Aí depois é só você ir montando tudo. Eu fui montando de pouquinho, fui passando cola quente, fui montando aos poucos para poder ficar tudo direitinho. O chapéuzinho dele ficou assim super lindo e super facinho de fazer também. O molde tá todo lá. E a única coisa que eu fiz diferente, que no finalzinho eu vou mostrar pra vocês, foi a bola. Ou é a boia? É a boia. Tem gente que faz a bola e tem gente que faz a boia, mas lá tinha o moldezinho da boia, que aí eu fiz a boia um pouco menor, porque lá na resolução que eu coloquei ficou muito grande. E aí não deu muito certo. Eu vi que não ia dar certo quando eu fiz o molde. Aí depois eu fiz a olho mesmo, mas é facinho de fazer. É só um círculozinho que você tem que fazer conforme o bracinho dele fica fechado no ursinho. Bom, aí eu tô mostrando pra vocês a parte do rostinho dele, onde que fica o nariz, que eu não tinha uma cor diferente, não tem como ser da mesma cor, porque vai ficar um pouco estranho. E como eu não tinha uma cor mais escura, eu colei com cola branca mesmo, papel crepom amarelo que eu tinha, e ficou uma corzinha um pouquinho mais escura, nem ficou tão amarelo, nem ficou tão bege, ficou uma corzinha diferente, então deu pra ressaltar nele. Porque eu não tinha outra e eu fiz assim mesmo. Aí tem as partezinhas que você coloca com essa cor, que são as partes da patinha e da orelhinha dele e da pontinha do rostinho dele, onde que fica o nariz, que você tem que ter uma corzinha diferente. E aí eu fiz assim mesmo, ficou super fofo, deu pra fazer direitinho. A parte do focinho dele eu pintei com sombra de maquiagem mesmo, peguei o bege e pintei só pra ficar com a cor mais escura, porque o focinho dele é mais escuro. Mas eu não tinha e eu não achei legal colocar branco, porque a roupinha dele já era branca, nem amarelo, porque a partezinha do rosto também já era amarela. Então aí eu dei o meu jeito, pintei com sombra e ficou super lindo da mesma forma. Mas aí se você quiser comprar, eu não comprei porque eu não tive essa noção, mas depois eu pensei que eu poderia ter comprado. Mas aí só pra fazer um focinho você ia gastar um dinheiro de uma EVA, uma folha de EVA inteira só pra fazer o focinho. Então eu achei mais... Eu achei que eu não gastei tanto, né? Achei que foi bem mais baratinho fazer isso mesmo com a sombrinha marrom e ficou lindo da mesma forma. E a parte da boia, como eu falei pra vocês, é só você medir o bracinho onde que vai ficar e colocar o tamanho de uma boinha no meio, onde que o bracinho dele cubra. E simples, e ficou assim o nosso ursão, ficou lindo e eu amei o resultado. E aí depois é só você grudar onde que você quiser. Aí eu resolvi fazer assim e ficou super lindo, super fofo. Depois eu só grudei no TNT e ficou maravilhoso. E aí agora vamos para o sapatinho. Eu fiz um sapatinho, uma sandalinha. Tá mostrando uma sandalinha super fofa. Eu também peguei o molde na internet. E tem vários moldes diferentes. Você pode fazer do modelinho que você quiser. E aí eu peguei e fiz a mesma coisa. Coloquei na frente do computador, deixei do tamanho que eu queria. Coloquei na frente do computador e cobri. Peguei uma folhinha velha de provinha da época que eu estudava, anos atrás. E aí você só recorta e transfere isso pro EVA. E aí eu fiz assim bonitinho, ficou super lindo.
E aí vocês viram que eu fiz 2 modzinhos da parte de baixo para poder dar mais firmeza. E aí, como era ursinho marinheiro, fiz uma âncorazinha. Dá um pouquinho de trabalho de fazer, mas você consegue pegar o mod também pela internet. Só que na parte de cortar dá um pouquinho mais de trabalho. Mas aí é facinho de fazer. Depois dessa parte da âncora, é a parte mais dificilzinha de fazer, porque ela é muito pequena para recortar. E aí você gruda os moldes, depois você gruda a partezinha de cima da sandália. Você tem que fazer isso aí que eu tô mostrando aí para poder segurar a partezinha que fecha a sandália atrás. Se você grudar antes, você não consegue passar a correiazinha por dentro. Então você tem que grudar antes. E aí você tem que medir aí tudo direitinho. Eu tive que cortar as pontinhas da parte da sandália porque tava grudando na parte de trás aí, como dá pra vocês verem. E aí eu só cortei e deixei ela um pouquinho mais quadradinha pra poder ficar um espacinho entre elas. E fui grudando dos lados. Você pode ir colando primeiro a partezinha da frente pra poder ficar retinha, que tem que ficar retinha. Depois você gruda a partezinha de trás. E aí depois você gruda a parte da sandalinha atrás, dá um pontinho de cola quente só pra segurar mesmo onde que fecha e abre, porque a criancinha não vai calçar, é só uma lembrancinha. E aí depois eu coloquei um saquinho de jujuba dentro, mas foi só no dia da festa, por isso que não deu pra vocês verem aí. Mas ficou assim. Fica assim a sandalinha, espero que vocês tenham gostado, façam aí, me marquem lá no Instagram. Um super beijo e até a próxima.